Pessoal, hoje queres aproveitar para, enquanto faço aqui algumas coisas que preciso de fazer, aqui da minha rotina, né? Para vos falar um pouco da competição da Power Expo. Foi algo que eu não tive a oportunidade de fazer um vídeo relativamente a isso, como é que foi o processo, como é que não foi. Portanto, vou falar aqui um bocadinho de tudo no geral, o que é que aconteceu, como é que foi o caminho até aqui. Portanto, vamos lá. Preparar agora só aqui o frango. Portanto, nós quando começámos o processo em setembro de 2024, eu sempre tive vontade de competir. É uma coisa que eu já queria fazer desde os meus 18 anos, só depois devido à minha carreira profissional, pronto, a profissão que eu escolhi. Para quem não sabe, eu sou militar do Exército Português, estou no Exército há mais ou menos 13 anos, comecei como soldado e depois agora sou o primeiro sargento. E é inerente à condição militar nós fazemos cursos, andarmos em várias unidades e por vezes não conseguimos ter uma rotina fixa, não conseguimos ter um sítio fixo onde podemos fazer as nossas coisas, estamos muito sujeitos àquilo que o Exército nos dá em termos de comida, as condições de treino por vezes não são melhor, ou pelo menos para culturismo, é mais à base de corrida, treino funcional, etc. Só tirar aqui o tacho. E portanto, durante muitos anos não consegui concretizar aquilo que eu queria, que era poder competir. Mas depois, ao longo dos tempos, vamos estabilizando na nossa carreira, como é normal, e acabei por ter as condições financeiras, logísticas, que foi uma coisa que eu já falei, né? Porque isto do culturismo não é só ter vontade, é preciso ter uma estrutura familiar que nos permita fazer, é preciso ter condições financeiras, porque se gasta muito dinheiro, suplementação, a dieta, a química, para quem a fizer, ginásios, as provas são caras e portanto é algo que acaba por ser dispendioso, não é? E depois, obviamente, termos uma rotina de horários, não é? De que possamos treinar, possamos fazer as nossas refeições a horas certas, ou seja, não estar naquela incerteza de que quando é que vamos poder fazer ou não fazer. Portanto, só nos últimos tempos é que eu consegui e, portanto, foi em setembro, mais ou menos, de 2024, que procurei um preparador, que foi o Ricardo Silva, e pronto, e foi o que eu lhe disse desde o início, que o meu objetivo era competir. Agora, obviamente, isto é uma coisa que muitos preparadores ouvem de muito pessoal, não é? Mas depois muitos acabam por desistir, acabam por não aguentar o processo, acabam por não conseguir fazer por diversas razões e, portanto, é normal que exista sempre por parte dos preparadores, treinadores, seja o que for, um pouco de... Estamos só agora a limpar aqui um bocadinho o frango das gorduras extra. Quando o pessoal diz que quer competir, porque a maior parte acaba por não conseguir concretizar aquilo que é o processo. E, portanto, eu também tive que mostrar o meu valor e a minha vontade na altura ao Ricardo, e foi isso que eu fiz. Obviamente fiz com todo o gosto, porque é realmente algo que eu queria e ele viu isso e apostou em mim e eu agradeço-lhe por isso. E então o processo começou. Para terem uma noção, eu quando fui para o Ricardo tinha mais ou menos 85 quilos por aí. Eu sempre treinei, mas obviamente a dieta não estava em dia, a química não estava em dia, o treino não era optimizado, o cardio raramente era feito, o costume, não é? Ainda por cima, com a idade que eu já tenho, na altura 31 ou 32, acabamos por ganhar maus hábitos ao longo dos anos, não é? Aqueles vícios que acabam um bocado por nos condicionar, e nós temos que ter a mente aberta para reaprender, para ouvir quem sabe, e obviamente o Ricardo foi muito importante nisso, porque ele ajudou-me a treinar melhor, ensinou-me técnicas, a parte da alimentação, tudo, e portanto isso foi muito bom. E portanto nós fizemos então, iniciámos o processo, chegámos mais ou menos ali à altura de dezembro e fizemos um bom cut, e eu cheguei até aos 74,5 kg, e depois a partir daí começámos então a encher com mais qualidade ao longo do tempo. Depois a questão da categoria ao início não sabíamos se ia ser
Men's Physique ou clássico. Obviamente eu sempre quis clássico, é a categoria que eu gosto mais, mas havia sempre a dúvida de se as pernas iam se desenvolver ou não ao longo do processo, porque isso às vezes é algo que nós não controlamos, que é a nossa genética, não é? Ou mesmo se temos a capacidade ou não de treinar com intensidade para chegarmos mais além. E portanto, eu queria muito clássico, mas se tivesse que ser Men's Physique, ok, eu aceitaria, mas não era de todo esse o meu objetivo. Mas felizmente, com o andar do processo, todo o corpo desenvolveu bem, o corpo respondeu muito bem e nós tínhamos planeado competir no Hércules agora em dezembro de 2025 ou numa prova em maio, abril de 2026. Era esse o plano inicial. E portanto, era isso que estava planeado, não é? Mas nós fizemos aqui um bom bolo, que chegámos ali mais ou menos à altura de quando? Mais ou menos ali agosto. E já estava com um peso considerável, eu cheguei a ter 100 kg, o que já é algum peso. E depois decidimos então começar a cortar, o físico começou a aparecer e o Ricardo decidiu, não, nós vamos competir na Power Expo, faltavam mais ou menos, se não estou enganado, 7 semanas, e então começámos a preparação e fomos para a Power Expo, na Maia. Obviamente um bocadinho mais cedo do que eu estava à espera, mas se o Ricardo achava que estávamos em condições, obviamente eu confiei e fomos. E obviamente tínhamos planeado, e foi isso que aconteceu, competimos em Athletic Bodybuilding. Para quem não conhece, na UABA é a nossa altura menos 100 mais 5%, ou seja, eu tenho 1,81m, dava ali mais ou menos o peso com que eu tinha que ir máximo era 85,5 kg, mais ou menos. E depois também íamos em Classic Physique, que é menos 100 mais 15%, ou seja, o peso máximo que eu poderia bater era mais ou menos 94 kg e qualquer coisa. E foi isso. Nós fomos, como eu já disse, iniciámos o processo. No dia das pesagens, Athletic Bodybuilding, como eu já tinha dito, era 85, eu pesei-me e bati ali os 84, portanto, sem problema para Athletic Bodybuilding, e para Classic Physique a 10 kg de bater o peso, portanto, sem qualquer tipo de stress nesse sentido. Portanto, bater o peso nesta altura não é uma preocupação como muitos atletas têm. Obviamente no futuro isto já não será bem assim, acho eu, não é? Já com o desenvolver do físico, com certeza terei mais problemas depois que a parte de bater o peso. Ok, como eu estava a dizer, e portanto fomos então em Athletic Bodybuilding e Classic Physique mais de 1,80m. A semana em si da prep não... Ou seja, a preparação em si não custou muito. Houve ali uma semana em que realmente sofri mais um bocado com o cansaço e com um bocadinho de fome. Depois, a parte do carb up, já obviamente o corpo fica logo de forma diferente, né? Começamos a comer mais, começamos a encher. E depois é nesta fase que nós começamos a também conhecer um bocadinho como é que o nosso corpo funciona, como é que não funciona. E portanto, no geral, foi também uma boa aprendizagem e obviamente na próxima vez que competir, determinadas coisas vão correr melhor, porque obviamente há coisas que eu não sabia porque era a primeira vez. Depois da prova em si, as coisas... houve algumas coisas que correram menos bem porque andei ali um bocadinho mais à pressa. Eu não gosto muito de andar à pressa, mas isso pronto, faz parte às vezes. Ali a parte da pintura já foi feita um bocadinho mais para o fim. E depois a subir a palco, a primeira vez, obviamente, aquele nervosismo, mas em Athletic Bodybuilding às vezes não existem poucos participantes, poucos atletas, e eu não queria concorrer sozinho, não é? Como é óbvio, não queria competir sozinho, e fiquei muito contente quando vi lá outro rapaz, que eu por acaso não me lembro do nome dele,
parecia ser um rapaz mais novo, e fiquei contente porque tive o meu primeiro confronto, os júris a pedirem as poses, a pedirem as coisas, e isso foi bastante bom, porque eu estava um bocadinho nervoso, né, por pisar primeira vez o palco, ter ali o confronto com aquele atleta foi bom para depois, para a parte do Classic Physique, em que havia outra vez mais confronto com mais atletas. Na parte do Athletic Bodybuilding, fiquei em primeiro lugar. O outro rapaz estava muito bem condicionado, mas eu acho que estava um bocadinho maior, se bem que ele de costas estava muito, muito bem ali, e estávamos equiparados, ou ele talvez estava melhor, mas depois no resto acho que consegui ser um bocadinho melhor que ele. Por acaso eu não me lembro do nome, não sei quem é, se alguém souber quem é, que me diga, mas aí ficámos em primeiro lugar, e obviamente fiquei contente com esse resultado, porque era um dos objetivos que eu queria, era em Athletic Bodybuilding ficar em primeiro. Depois passámos para Classic Physique. Agora passamos aqui um bocadinho para a nossa cadeira de verga. Como eu estava a dizer, depois Classic Physique, mais de 1,80 m. Já fomos competir com atletas com muito mais qualidade, obviamente. Éramos 5. Obviamente houve ali entre o quarto e o terceiro, havia ali algumas dúvidas, obviamente. Porquê? Porque eu estava muito leve, né? Estava com menos praticamente 10 kg do meu peso máximo, e devia estar com menos 10 kg praticamente todos os atletas estavam ali em palco. Só que nós fomos muito, muito condicionados, e obviamente a linha também é boa, pelo menos foi o feedback que houve, e conseguimos então ficar no top 3, em terceiro. Depois quem ficou em segundo foi o Carlos Duarte, tem o mesmo nome que eu, e depois em primeiro o João Freitas. São dois atletas que já competiram, pelo menos parece que já competiram muitas vezes. Eu sei que o João e o Carlos também competiram no dia anterior na NPC, também em Men's Physique, também em Classic Physique, e o João então limpou ali muitas categorias, e acho que ganhou ali alguns overalls. O Carlos Duarte também, acho que também ganhou algumas, ou ficou em top 3 em algumas. Pronto, portanto, chegar ali e conseguir-me bater ali com os big boys, e ficar em terceiro foi bom, porque isso também era um dos objetivos que eu tinha proposto a mim próprio. Era ficar top 3 em Classic Physique e primeiro lugar em Athletic Bodybuilding, e foi isso que nós fizemos. E a experiência em si de palco é boa, mas acaba por ser um pouco... Acho que nós acabamos por embelezar demais, ou temos algumas expectativas, porque aquilo basicamente são uns minutos em palco, não é? Ou seja, foi um ano e tal de trabalho para uns minutos em palco, e depois para receber aqui umas medalhas, não é? Que obviamente é bom, mas, ou seja, não tem... é bom, mas não... Como é que eu ia te explicar? Não é nada de mágico, no sentido de, às vezes nós temos a mania de olhar para os gírios e vemos aquilo que é os Olímpias e competições internacionais, etc. Mas às vezes é isso, entramos em palco, fazemos o que temos a fazer, desfrutamos do momento e saímos, e pronto, e o trabalho está feito, e nós já estamos a pensar naquilo que vamos fazer a seguir. E pronto, e foi exatamente isso. Agora nós estamos... agora não sabemos quando é que vamos competir outra vez, não sei quando é que vou. Se calhar só para o ano, se for lá para o final, para a segunda metade. Porque temos que pôr carne. Foi esse o feedback do júri. Basicamente foi linha harmoniosa de Classic Physique, mas obviamente temos que pôr mais também. Mas isso é uma coisa que é só o tempo é que dita isso, porque não conseguimos estar a acelerar muito, ou seja, até podíamos ter posto ou ter colocado mais peso, mais massa, mas depois aquilo que iria prejudicar a saúde não iria compensar. Isto é um desporto de tempo, portanto temos que levar as coisas com calma, gradual, de forma a fazermos as coisas com mais qualidade, sem extremismo, e fazendo um trabalho gradual, porque ao fazermos esse trabalho as preps custam menos, porque não andamos a correr atrás do prejuízo. Isso é bom.
A dieta é feita o ano todo, não é estamos à vontade quando estamos em off e depois quando vamos para a prep vamos apertar ao máximo. Às vezes não é isso que se pretende, fazer as coisas de forma mais relaxada, mais tranquila, sem causando o menos stress possível ao corpo, é com certeza a melhor forma. Depois, a partir daqui, obviamente o objetivo é competir na NPC, ok? Mas para isso temos que, como foi o feedback, colocar mais massa, mais volume, ter mais carne neste corpo, que é isso que é necessário. O que foi muito bom é esta fase onde eu estou agora, que é na fase pós-prova, já passou algum tempo, 1 mês e meio, mas é uma fase muito boa porque o corpo continua condicionado, mas aumentamos de tamanho. Para vocês terem noção, neste momento eu estou pai com 93,5 kg, mais ou menos isso, mas ainda continuo com um bom condicionamento e pronto, e é bom de ver e realmente o aspecto do corpo fica muito bom, portanto realmente percebe-se quando se faz preps, com cada prep que se faz depois a seguir fica sempre melhor e melhor. É por isso que isto é um dispor de tempo e temos que ir com muita calma. Portanto, no final disto tudo, obviamente há sempre agradecimentos a fazer. As pessoas todas que me ajudaram, que me acompanharam, foram importantes. Tive muita ajuda pelo caminho para que também pudesse chegar onde cheguei. Mas é isso, vão acompanhando o processo, ainda temos um longo caminho pela frente. Vão-me dizendo também o conteúdo que querem ver, outras coisas. Neste momento o objetivo é continuar a competir, vamos continuar a meter mais massa, mais qualidade. E já sabem, sigam o canal, vejam a Zenith, usem o meu código NunesG15, passem também pelo Instagram e portanto siga e vamos continuar.